Só com o cupom FBUTEC você ganha até R$100 de bônus para apostar na KTO. Tá esperando o quê? Link na descrição. Inclusive, um desses ideais foi a luta contra a homofobia também. Aquela camisa que o Vasco lançou, lindíssima, com a faixa colorida. Até o Renan comprou uma, né? Lindo. Germancano pegando a bandeira Pegando de escanteio a ali. bandeira, Causou etc. até Símbolo LGBTQIA+. Causou até uma briga na época do Leandro Castan, né? O que era capitão que não Então, podia usar. como é que você viu esse posicionamento do Leandro Castan na época? Então, cara, e muita gente, de novo, vindo do lugar de onde eu venho, eu consigo entender a cabeça dessas pessoas. Porque em algum momento da minha vida eu também pensava assim, por falta de informação. Não, tá na Bíblia, a gente tem que respeitar. Então a pessoa cresce, muitas vezes, reproduzindo alguns preconceitos e alguns estereótipos, porque não foi se informar mais. E, cara, eu digo, o mundo é muito diferente fora das redes sociais. Porque na rede social... se alguém fala alguma coisa ali fora do tom, alguma coisa até preconceituosa, vai ser cancelado, a gente vai em cima. E, eu faço uma autocrítica também, já fiz isso. Mas no mundo real, eu até com meus familiares, quando alguém fala algo preconceituoso, eu dou o toque, não fala assim, isso aí não... por exemplo, algumas palavras, né, que não se usam mais... não usa essa palavra. Aí o cara, nunca tinha me ligado nisso, não percebi. E até, né, em relação à homofobia, para quem é muito religioso aqui no Brasil, isso é associado, se alguém é LGBT, ele está pecando. E aí quando você começa a conversar, olha, não, isso daí é parte da orientação dele, a pessoa cresceu assim, a identidade, é algo que ele não consegue dissociar, as pessoas passam, por mais que ela fique ali com o pé atrás, ela passa a respeitar. Mas porque o mundo real funciona diferente. Então, funciona com mais diálogo, você acha? E muita gente, cara, em rede social, vai ali pro confronto quando eu tô no Uber. O Uber fala, e essa política aí... Aí eu já falei, isso aí vota no Bolsonaro. Né? E você começa a conversar, mas eu sou de esquerda, cara. Não, mas como assim de esquerda? Você começa a conversar, no fim da conversa, no fim da corrida, o cara já tá ali te entendendo. E vocês... Concordando, né? E vocês conversaram de boa. Então eu sinto falta disso, de mais mundo real e menos rede social. Porque com essa... Antes, cara, rede social, o Twitter, por exemplo, eu entrei no Twitter 2008, 2009. Nossa. Cara, era muito legal. Porque você trocava ideia mesmo com as pessoas, com quem você não conhecia. Então, tinha um jornalista ali, você começava a falar e, de repente, você trocava 50 mensagens ali numa conversa. Então, tinha essa vontade de conversar. Hoje, e não por culpa das pessoas, as pessoas ainda têm vontade de dialogar. Eu acredito e vejo isso. Mas por culpa das empresas de comunicação, donas das redes sociais... As Big Techs. A gente passou a ter um comportamento que é distinto da vida real. Eles começaram a criar bolhas. Não, e o algoritmo também começou a calibrar para premiar mais quem tem esse perfil de atacar, de gritar e de cancelar. Então, antes, por exemplo, até quando eu comecei na Placar, vários ali vinham na rede social, cara, essa matéria aqui não tá legal, e você discutia. E eu, tirei vários insights, fiz várias autocríticas de mensagens que mandavam em rede social. Cara, hoje, você receber uma crítica construtiva em rede social é raríssimo, praticamente não existe, porque você posta alguma coisa, o cara ali que quer replicar, ele não tá afim de conversar, ele tá afim de gerar engajamento em cima de você, e para pegar aquilo ali e falar, jantei o cara, olha lá, eu jantei o cara da ESPN. Mas por quê? As redes sociais incentivam esse comportamento. Mas esse mesmo cara que me xinga, que vai lá e pega uma coisa que eu falei e deturpa, é o mesmo que, quando me reconhece na rua, fala, Breno, admiro seu trabalho na ESPN, vocês são demais, fala bem do meu time. E aí, cara, começa a conversar ali, o cara, às vezes vocês pegam pesado ali com o meu time, ou vocês têm que falar mais de tal time. Mas, cara, uma cortesia ali. Eu nunca, por exemplo, e eu vou em estádio, continuo frequentando estádio, nunca alguém me deu apavoro, veio reclamar de nada, é sempre todo mundo legal. Então, a gente precisa fazer esse parênteses. O mundo real é muito diferente de rede social. A gente não pode se pautar disso. E eu vejo que os clubes, muitas vezes, são reféns de repercussão em rede social, e algo que, às vezes, nem no estádio está rolando. O estádio, por exemplo, pode vaiar um jogador, protestar, mas na rede social o barulho é maior. Faz parecer que é algo pior. E aí, eu não posso deixar de te perguntar, o que você acha que
o Brasil, enquanto país, né, poderia criar em termos de legalidade, de leis, enfim, ou em termos, inclusive, de regulamentação, para poder tornar a rede social mais próxima do que é a sociedade, a vida real, sabe? Que não tem ali um perfil com uma carinha de desenho, sendo homofóbico, sendo racista, sendo, às vezes, até nazista, cara. A gente vê na internet um monte de coisa de pessoas que se escondem atrás dessas... O que a gente pode fazer enquanto país, enquanto política, para melhorar esse ambiente que, inclusive, aflige até mais na nossa profissão as mulheres, essa profissão que são constantemente atacadas, sim, as narradoras, comentaristas, enfim. Então, acho que a gente está caminhando para isso. O bloqueio do X, né, esse Twitter, para mim foi um marco nesse aspecto, porque mostrou que não é terra de ninguém. E muita gente vem me perguntar, né, pô, mas você não acha que está rolando uma censura aí? E, cara, no mundo ideal, poxa, a gente seria livre para falar o que quiser, mas com ponderação, sabendo respeitar as leis, sabendo não ofender os outros. Eu, por exemplo, várias vezes sofri ataques racistas em rede social. Pô, esse neguinho, esse cara que tá aí só por cotas, pô, direto escuto isso. Não, você tá na ESPN por cota. E, pô, falo infelizmente, nunca fui beneficiário de política de cotas, embora eu as defenda, né? Mas é com o intuito de atacar e um ataque racista. E, cara, quando você denuncia, não acontece nada. E eu já houve casos de eu precisar denunciar, porque eram ataques reiterados e racistas abertamente, e isso público, né? Não era nem ataque ali por mensagem direta. Já cheguei a abrir boletim de ocorrência, a denunciar, e nunca deu em nada, porque as plataformas, Twitter, Facebook, Instagram, sempre se recusaram em passar os dados dessas pessoas. E, cara, porque a pessoa não se identifica com o nome, é sempre ali um avatar que não tem foto. Se é covarde para fazer esse tipo de ataque, ele precisa ser responsabilizado de alguma forma. Então a regulamentação é basicamente para não permitir que a internet e rede social seja essa terra sem lei, as pessoas se sintam encorajadas a ser o que elas não são. Então, e até a gente vive a ascensão de figuras extremistas no país muito por causa de rede social. Porque se você for na periferia e chegar lá e, poxa, a gente tem que matar quem está do outro lado, matar quem é de esquerda ou matar quem é de direita, cara, isso aí não vai ter adesão, porque as pessoas lá não querem saber de mais violência, as pessoas já sofrem com violência sempre. Então, mas isso tem apelo em rede social, porque todo mundo se sente encorajado a despejar esses sentimentos, né? E esse anonimato blinda muito as pessoas. Então eu vejo que a gente tem que caminhar nesse sentido, e nós também, como jornalistas, podemos fazer algo para tornar esse diálogo um pouco menos tenso. Então, por exemplo, quando a gente vai para o extremo de, não, eu bloqueio quem me agride, mas você bloquear quem discorda de você, aí não, você está só fomentando que a pessoa seja agressiva, porque o cara às vezes, pô, eu aceito nem as pessoas que me agridem eu bloqueio, porque eu sou 100% favorável à liberdade de expressão, mas jamais eu vou bloquear alguém, eu vou deixar de conversar com um cara que chega ali e faz uma crítica. Pô, eu não gosto do seu trabalho. Pô, o que o Breler fala é uma merda na TV. Pô, beleza, é uma crítica. Então a gente também não pode levar ao extremo e ainda mais no futebol. A gente sabe, o futebol tem outros códigos. Sim. Você ficar se doendo por tudo também, então acho que o jornalismo... E os jornalistas são muito atacados, mas a gente também criou... passou a criar uma resistência maior por essa postura de não saber e não querer dialogar também. Então, é difícil, cara. O cara que te critica ali sempre bate, mas são os benefícios também da liberdade de expressão. E as redes sociais trouxeram... Não demonizo rede social por completo. Tem muita coisa boa. Poxa, vocês, por exemplo, tem um programa que faz sucesso graças às redes sociais. Muita gente passou a ter voz, gente legal que antes não tinha, por exemplo, na causa antirracista, por causa das redes sociais. Mas a gente precisa também criar esses limites e, ao mesmo tempo, se dispor
a praticar a liberdade de expressão, porque isso é difícil. Muita gente sabe. Eu sempre me posicionei como uma pessoa de esquerda, em rede social, e até, às vezes, me prejudiquei por isso, né? Porque você passa a ser visto como um radical. E, cara, eu sou zero radical. Como eu falei, dialogo com todo mundo. E muita gente fala, poxa, mas vocês falam que os jogadores têm que se manifestar politicamente, têm que se posicionar, mas quando é um cara de direita, vocês vêm criticar. Opa, no meu caso, não. Eu defendo 100%, pô, jogadores de direita, maravilhoso que se posiciona. Eu adorei quando o Felipe Melo dedicou o gol pro Bolsonaro. Achei maravilhoso. Porque, pô, o cara, pelo menos, teve coragem ali de, pô, eu sou Bolsonaro. E aí, nessa época que ele dedicou o gol pro Bolsonaro, o STJD ameaçou punir o Felipe Melo. E eu falei, cara, eu sou absolutamente contra. Pô, isso aí, o cara tem o direito de dizer quem ele apoia, por mais que eu discorde frontalmente de todas as ideias do Bolsonaro, da posição política do Felipe Melo, eu vou defender até o fim da minha vida que ele tem o direito de se posicionar politicamente. E é ótimo que atletas se posicionem, que a gente começa a fomentar o debate democrático. O Lucas Moura, por exemplo. Lucas Moura se posicionou também como um jogador de direita. E ali foi na rede social. Não, eu sou de direita porque eu não gosto das ideias da esquerda, eu quero ali um país que defenda mais esses valores. E as pessoas começaram a questionar, pô, mas quais valores? Tal? Você defende um clube como São Paulo e ele foi para o debate. Então, eu admiro essa postura porque faz a gente, um atleta que tem visibilidade, passa a levar a mensagem política para as pessoas. E o cara começa a formar ali uma opinião, se ele vai concordar ou não. Agora, o que eu sou contra e o que eu critico é atletas que fazem isso só por conveniência. O Neymar, por exemplo, ele não se posicionou politicamente porque ele tem ideais. Ele se posicionou porque ele tinha sido ido ali com uma crítica do Lula e o Bolsonaro, na época da lesão ali, que ele teve uma acusação de estupro, saiu em favor dele. E só também estava rolando na época uma renegociação federal com relação a impostos que teriam sido devidos. Também. Então, ali foi por pura conveniência. Então, a gente critica isso, mas, repito, defendo que o Neymar se posicione politicamente. E defender isso não significa que as pessoas vão se posicionar e as pessoas não vão discordar. Pô, eu quando falo alguma coisa de política na rede social, chove comentário me criticando e tal, e pô, é do jogo. É justo, é do jogo. Claro. Então o atleta que se posiciona precisa ter essa consciência também. Mas por que você acha que tem pouco, Breiler? A gente vê muitos poucos atletas falando abertamente sobre esse tema. Você acha que os caras pensam, putz, se eu falar, eu vou ter mais a perder do que a ganhar, as pessoas vão me rotular, ou o cara não tá tão disposto a comprar um lado? Como que você enxerga esse movimento dos atletas que tem um lado da esquerda pouco, também, cara, que é muito... Um lado da esquerda que é muito cancelador também. Não. Sim. Demais, e que não aceita, de fato. Poxa, eu, ainda mais como comentarista, eu jamais posso induzir a minha análise pelo que eu acho do cara. Então, pô, o Felipe Melo, eu discordo politicamente dele, abomino as ideias políticas e até algumas posturas. Mas como jogador, poxa, eu, antes dele voltar para o Brasil, eu adoraria que o Felipe Melo voltasse para o Vasco, porque eu sempre gostei do jogador, do estilo de jogo dele. O Neymar, muita gente de esquerda tenta diminuir o Neymar. Ah, a seleção não precisa mais do Neymar. Esse cara não joga isso tudo. Pô, o Neymar é um cracaço. O Neymar joga muito e a seleção precisa dele. Sim. Então, eu posso discordar dele, da posição política, mas eu não vou jamais diminuir o jogador que ele é. Por isso, então, acho que falta também exatamente essa predisposição das pessoas, da opinião pública, imprensa, torcedores, saber lidar com isso, de uma, pô, beleza, cara, o cara tem uma postura diferente.